Boa noite, irmãos, graça e paz. Estou feliz pelo privilégio que o Senhor, nosso Deus, nos dá de estar aqui com a Igreja do Nazareno em Guanabara. Quero agradecer ao pastor Edmur pela confiança que nos é dada de compartilharmos um pouquinho sobre a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual nós fazemos parte e temos o privilégio de ser participante. Eu sou o Reginaldo, trabalho no Amazonas e nos últimos anos temos tido o privilégio de lá no meio daquele jardim de Deus, cheio de árvores e animais e pessoas maravilhosas, viver experiências lindas. E uma das maiores experiências entre todas as lindas espécies que Deus criou, eu encontrei a minha esposa, uma indígena, Sateré, e a primeira vez que eu vi ela foi no ano passado, né? E quando eu observei, falei, Jesus, como ela é linda, né? E em janeiro desse ano eu retornei para o Amazonas, depois de ter tirado férias, e eu a vi pela segunda vez. Aí eu falei, não, ela não é só linda, ela é maravilhosa. Aí eu me casei com ela. E nesse momento eu quero ter o privilégio, juntamente com vocês, igreja, ouvintes, de poder ouvir da boca dela mesmo algumas experiências do trabalho que estamos participando com Deus lá na região do Amazonas. Laxese, Vandamu Birain, na minha língua indígena, boa noite a todos, queridos irmãos. Eu me chamo Dulcenira, mas meu nome indígena é Arehum, que significa alegria. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, nessa noite eu gostaria de ler um versículo que está em Marcos, capítulo 16. Eu vou ler na língua indígena, tá? Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mi havui to'e uivuriain evei varó nemesuad ui totiaria wad uvan o rehal vaquad enoi ramoe. Agora eu vou ler em português. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso é um chamado para todos nós. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. E um dia o evangelho me alcançou o meu povo, meus pais. E eu nasci no lar evangélico. E o Senhor, desde o ventre, me separou para que eu levasse o evangelho ao meu povo e a outros povos também. Desde criança, o meu sonho era ir a outros povos para que eles também pudessem conhecer Jesus Cristo. E hoje eu tenho o privilégio de poder fazer parte da missão de Deus, juntamente com o meu esposo, e isso é maravilhoso. Hoje nós trabalhamos no Amazonas, nós viajamos naqueles rios, entre as aldeias, e é maravilhoso poder ver que nossos parentes também estão desejosos de ouvir a palavra de Deus.
E hoje eu tenho 31 anos de idade, mas desde os meus 12 anos eu entreguei a minha vida a Jesus. E Ele falou que eu tinha que ter uma mente renovada, uma mente que fosse renovada pelo Espírito Santo, para que eu pudesse experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E eu creio que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós experimentamos a perfeita vontade dEle. Quando Jesus entregou a vida dele por nós, essa foi a perfeita vontade. Então, nós também temos que entregar a nossa vida a Jesus, para que nós possamos fazer parte dessa perfeita vontade dele. O nosso desejo é que todos os povos glorifiquem o nome de Jesus. E que vocês, irmãos, possam fazer parte disso conosco, orando pelos povos indígenas, orando para que eles possam estar abertos para receber a palavra de Deus, para que eles também possam ser discipuladores dos próprios parentes. Quando nós fazemos as viagens missionárias, as pessoas que mais se aproximam são as crianças. Então, as crianças, elas têm um coração muito, muito, muito bonito, porque elas se achegam, elas perguntam, elas fazem brincadeiras, elas começam a querer saber como é a nossa vida, e nós temos que aproveitar para falar de Jesus para elas também. E eu gostaria de falar que o Evangelho, ele não destrói a nossa cultura. Pelo contrário, ele dá vida à nossa cultura. Antes nós dançávamos para os espíritos, para aquilo que nos destruía. Mas hoje nós dançamos para Jesus, porque Ele deu vida aos nossos ossos. E hoje também nós cantamos na nossa língua indígena, porque nós sabemos valorizar nossa língua. E também, como nossa cultura pertence a Ele é que nos direciona. Não é qualquer espírito que nos direciona, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que nos direciona. Então, as nossas danças é tudo para glorificar o nome de Deus. Em 1 Coríntios 10:31 diz que tudo é para a glória de Deus. Em Sateré tem um versículo que eu aprendi desde a minha infância. Tai, katkoí, vatunum turan, vacu vatuverrum tupana capé. Então é tudo para glorificar o nome de Deus. E eu convido vocês a participar disso conosco, da missão de Deus, para que o nome dele seja glorificado em todas as etnias, em todos os povos da nação brasileira e de todo o mundo. Amém. Agora eu vou passar aqui para o meu esposo. Glória a Jesus. Essa mulher me faz chorar, porque o Espírito Santo é sobre ela. Amém. Obrigado, meu anjo. Que privilégio, irmãos. Que privilégio podemos compartilhar da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Edmundo, quando fizemos os primeiros contatos, ele disse para que viéssemos e falar sobre missão. E quando me chamam para falar de missão, o primeiro pensamento é: aonde que eu vou ler na Bíblia? Mas na realidade de Gênesis a Apocalipse,
A Bíblia é o livro que narra a missão de Deus. A Bíblia é o livro que narra a história da missão de Deus. Na realidade, irmãos, eu não tenho uma missão. Eu simplesmente faço parte da missão de Deus. Quando eu recebi o Evangelho de Jesus Cristo, quando eu entendi o meu chamado em Deus de ir e fazer discípulos. Fazer discípulos aonde? A ordem do nosso Deus para a igreja não foi ir de fazer discípulos no seu bairro, ir de fazer discípulos no estado de São Paulo, ir de fazer discípulos no Brasil. Não. A ordem de Deus, a sua igreja, foi: ide e fazei discípulos em todas as nações. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo privilégio de poder compartilhar. Papai querido, que a tua palavra vai e produza o resultado para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Amém. No livro do Gênesis, no capítulo 12, no primeiro livro da Bíblia, onde encontramos a Gênesis, o princípio, a história da grande missão de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus como que de forma abrupta, após estar descrito a história de nações, de povos, da criação de Babel, da queda do homem, a salvação do homem através da arca. Agora no capítulo 12, diz: ora, o Senhor disse a Abraão. No capítulo 12 nós vemos Deus chamando pessoalmente um cidadão chamado Abraão. E a primeira coisa ao qual acontece nesse versículo, quando lemos e observamos, é que Abraão ouve a voz de Deus. E o versículo diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse primeiro momento nós observamos Deus fazendo uma promessa para todas as famílias da terra, que através do crente Abraão, do irmão Abraão, do nosso pai na fé, o primeiro homem que creu sem ver, sem precisar ver imagem como os seus semelhantes naquela época, os seus compatriotas de necessitavam de uma imagem, uma estátua, uma escultura, um totem para atribuir ali uma crença. Abraão ouviu a voz de Deus e atendeu a voz de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós escutamos a voz de Deus, o chamado de Deus para sermos bênçãos às nações, mas nós não ouvimos, nós não damos ouvido, nós escutamos e entra por aqui e sai por aqui, e assim não é possível sermos bênção para as nações. Quando fala-se em ouvir a voz de Deus e dar ouvido à voz de Deus, muitos ficam com o coração na mão, com medo do que Deus vai lhe pedir. Eu vou lhe fazer uma afirmação: o pedido de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela tem 3 características. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se você tem medo, se eu tenho medo, se temos medo de atender à voz de Deus, é porque nós não o conhecemos bem. Deus nos convida, Deus nos chama para que tenhamos mais intimidade com Ele. Como que Arehum, minha esposa, poderia sair lá daquele paraíso lindo,
daquela selva natural de árvores e tantas espécies e pássaros, e viria aqui em Campinas comigo, em São Paulo, na selva de pedra, se ela não me conhecesse. Ela precisou me conhecer o mínimo possível. Aí ela casou comigo, e aí ela veio comigo, e aqui está, glória a Jesus. Quando não atendemos à voz de Deus, é porque não o conhecemos. Amém? Se você hoje abrir o seu ouvido e o seu coração, não só para escutar, você já escutou muitas vezes os pastores dessa igreja pregando, você já escutou muitas das vezes homens de Deus trazendo uma boa palavra, mas muitas das vezes que escutamos, só escutamos e não ouvimos. Sabe o que aconteceu? Abraão atendeu a voz de Deus. Abraão atendeu a voz de Deus. E foi da descendência de Abraão que nasceu o Messias. E quando o Messias, Jesus de Nazaré, nasceu, Jesus o Nazareno, após ele cumprir a sua missão, ele deixou uma nova ordem. A primeira era que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Jesus veio agora para fazer que realmente essa ordem pudesse chegar até os confins da terra. Eu vou para Mateus, no capítulo 28, versículo 19, quando ele disse agora para os seus 12 discípulos, e o enviou até os confins de Jerusalém? Não. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E os discípulos realmente saíram do Oriente, chegaram ao Ocidente, e o Evangelho de Jesus Cristo está aqui, para mim e para você. E a ordem de Jesus é que continuemos fazendo discípulo. Quem sabe, você nunca vai sair de Campinas, e você pode chegar até os confins da terra? Pode. Eu estou aqui em Campinas, mas essa semana eu estive na Grécia, porque lá na Grécia nós temos uma missionária, e chama Célia, e através das nossas orações, eu pude orar e interceder pela Célia. Através do dinheiro que o Senhor nos deu, eu pude investir lá na Grécia no ministério da Célia. Amém? Que possamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe, amados.